Boa noite, irmãos e irmãs. Muito obrigado por vocês estarem participando do nosso devocional de Natal. Sejam todos bem-vindos. Esse devocional de Natal Destaca Florianópolis está sendo presidido pelo presidente Leonardo Gaspar Peixoto e ele pediu que eu dirigisse o devocional. Nós teremos como primeiro hino o hino Graças Damos a Deus por um Profeta, número 9, e esse hino será tocado pelo irmão Moroni Essing de Souza. Após o hino tocado pelo irmão Moroni, nós teremos como primeira oração oferecida pelo irmão Wellington Zaqueu. Nosso querido e amado Pai Celestial, agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, reunidos, e te agradecemos pelas nossas vidas e pela Tua misericórdia para conosco. Rogamos que o Senhor possa abençoar todos nós, os que vão falar e os que irão ouvir, que o Espírito do Senhor possa contender com todos esses, que possamos ser revigorados em nossa alimentação espiritual. Que o Senhor possa perdoar os nossos erros, abençoar a liderança da igreja nesse momento difícil que o mundo passa, também a liderança dos nossos governos, que todos possam ser inspirados por Ti para caminhar de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa nos dar uma boa semana e sabedoria para que possamos sempre decidir e agir de acordo com a Tua vontade. São as bênçãos que rogamos a Ti com humildade em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora como primeiro orador o Bispo Cid Reboledo, Bispo da ala Saco dos Limões. Após o Bispo Cid, nós ouviremos a irmã Elisa Matzenbacher, que é presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. Após a irmã Elisa, nós ouviremos o presidente Damiani, que é presidente da Missão Brasil Florianópolis. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Aprendemos que esse é o primeiro mandamento e o segundo, semelhante a ele, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
se agirmos dessa maneira, poderemos apresentar-nos diante do Senhor com satisfação e alegria. O Salvador ensinou que quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá ao rei, os que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como disse o rei Benjamim, podemos parar de reter nossos bens, porque vemos que o pobre trouxe sobre si a própria desgraça. Talvez alguns tenham criado suas próprias dificuldades, mas o restante de nós não faz exatamente o mesmo. Não foi por isso que aquele rei cheio de compaixão perguntou: Não somos nós todos mendigos? Não pedimos todos desesperadamente ajuda, esperança e resposta às orações? Não imploramos todos por perdão pelos erros que cometemos e problemas que causamos? Não imploramos todos nós que a graça compense nossas fraquezas e que a misericórdia triunfe sobre a justiça, pelo menos no nosso caso? Não é de se admirar que o rei Benjamim tenha dito que obtemos a remissão de nossos pecados, suplicando a Deus que responde com compaixão, mas retemos a remissão de pecados quando não respondemos com compaixão às súplicas dos pobres. O Elder Holland ensinou: valorizem esse privilégio sagrado pelo menos uma vez por mês. Sejam tão generosos quanto possível em suas ofertas de jejum, e em outras contribuições humanitárias, educacionais e missionárias. Ele prometeu que Deus será generoso conosco e os que encontram alívio por nosso intermédio nos chamarão bem-aventurados. O Senhor revelou a Moisés quais são as condições para se viver em Sião. E o Senhor chamou o seu povo Sião, porque eram unos de coração e vontade, e viviam em retidão, e não havia pobres entre eles. Conforme descrito na Escritura, a primeira dessas condições é tornar-se uno de coração e vontade. No sentido das Escrituras, isso significa tornar-se uno em pensamento, desejo e propósito, primeiro com nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, e depois com todos os seus outros filhos. A alma ensinou esse princípio ao povo quando estabelecia a igreja, e mandou-lhes que não contendessem entre si, mas que olhassem para a frente com um único fito, tendo uma fé, um batismo, tendo os corações entrelaçados em unidade e amor uns para com os outros. Contendas, argumentações e disputas não promovem Sião, portanto devem ser evitadas entre os integrantes da família e os membros da igreja. A segunda condição mencionada pelo Senhor a Moisés foi: viviam em retidão. Retidão é a qualidade do que é justo, santo, virtuoso e íntegro, e daquele que obedece aos mandamentos de Deus e evita o pecado. Quando vivemos em retidão, o inimigo não tem nenhum poder sobre o nosso coração. Conforme registrado nas Escrituras, teremos nossas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro e nos tornaremos santos, pois nossa mente, nossos desejos e ações estarão concentradas em Deus. A terceira condição é: não havia pobres entre eles. Por intermédio de seus profetas, o Senhor revela, especialmente nesses últimos tempos, a importância de alcançarmos nossa autossuficiência. A necessidade de aprendermos a sustentar nós mesmos, nossa família, auxiliar os pobres e necessitados à maneira do Senhor. Nas Escrituras, o termo pobre refere-se a pessoas que não dispõem
de bens materiais, como alimento, vestuário e abrigo, ou pessoas humildes e sem orgulho. Os princípios de bem-estar inspirados no sacerdócio são tanto temporais quanto espirituais. No manual Princípios Básicos de Bem-Estar e Autossuficiência, o elder Robert D. Hales explica alguns princípios que devem dirigir as nossas ações, como o viver previdente, o pagamento de dízimo e ofertas, a nossa preparação para o futuro, como, por exemplo, fazer um orçamento, obter instrução ou mesmo preparar-nos espiritualmente. Como portadores do sacerdócio, é um privilégio poder ministrar ao lado de irmãs tão dedicadas e dispostas a servir ao próximo. Os resultados de alguns projetos de serviço que participamos produziam verdadeiros milagres para os participantes e também para os beneficiários. Como diz o hino, sempre que alguém nos faz o bem, reflete o teu amor, ó Deus. Bênçãos derramas sobre os teus, pelas bondosas mãos de alguém. O Eldio Soares ensinou que ser autossuficiente significa sermos responsáveis por nosso próprio bem-estar espiritual e temporal, e pelo bem-estar daquele que o Pai Celestial nos confiou para que cuidássemos. Somente quando somos autossuficientes, verdadeiramente podemos imitar o Salvador, servindo e abençoando ao próximo. É importante entender que nossa capacidade e nossa habilidade de servir no reino de Deus aumenta à medida que alcançamos nossa autossuficiência. Presto meu testemunho do que o homem conhecido como Jesus de Nazaré, nascido no meridiano dos tempos, foi e é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo que dirige e governa a sua igreja por meio de profetas vivos, videntes e reveladores. Junto o meu testemunho ao dos que me antecederam e declaro solenemente que Jesus Cristo vive. Seu sacerdócio e sua igreja foram restaurados na terra, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que ele é a principal pedra de esquina. Testifico que ele voltará um dia à terra, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente o verá. Ele governará como Rei dos reis e como Senhor dos senhores, e todo o joelho se dobrará, e toda língua confessará em adoração perante ele, e cada um de nós será julgado de acordo com as nossas obras e com os desejos de nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de compartilhar hoje alguns pensamentos que me acompanham, né? E por algum tempo eu pude aprofundar um estudo sobre isso. Eu, na verdade, nunca pensei muito sobre a alegria, né? Porque eu venho de uma família bem alegre e que é muito comum, né, nós nos reunirmos e fazer palhaçada, dar muita risada. E a alegria realmente nunca foi exatamente um problema na minha família. Mas, de repente, me deparei com uma das escrituras que pode ser que seja também o nosso propósito de vida, né? Que é quando, em 2 Nefe, é dito, Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Então, eu gostaria de aproveitar esse momento para que cada um pudesse pensar em 3 coisas que os fariam muito felizes. Tá? Faça uma listinha ali, 1, 2, 3. Uns segundinhos para vocês pensarem sobre isso. E depois vocês guardem, que a gente vai aproveitar em outro momento. Então, eu gostaria agora de compartilhar algumas coisas a mais que eu encontrei sobre felicidade, sobre alegria no discurso do Rei Benjamim. Uma coisa que chama atenção é em Mosias 2,41. Ele diz assim: e ainda mais quisera que considerasseis o estado abençoado e feliz daqueles que guardam os mandamentos de Deus. Bem, a gente já tem uma pista, né? Ele fala que as pessoas que guardam os mandamentos são felizes. Outras referências que a gente vai encontrar são de vários povos que se estabeleceram e que se tornaram povos chamados Sião e que encontraram a felicidade. Quando Cristo vem nas Américas, ele deixa um povo que diz que não poderia haver povo mais feliz. A gente começa a se perguntar como isso é possível. Como pode um povo inteiro ser tão feliz?
O rei Benjamim, ele apresenta um tratado sobre felicidade. Na verdade, o discurso dele seria muito longo para poder explorar em alguns minutos. Seria como colocar o Brasil dentro de Florianópolis, não é possível. Então, eu escolhi apenas alguns aspectos que ele remete para a questão felicidade e alegria. Lá em Mosias 4:3, ele vai dizer o seguinte: e aconteceu que depois de haverem pronunciado essas palavras, né, que foram palavras, na verdade, de reconhecimento de seus pecados e do seu estado carnal, o Espírito do Senhor desceu sobre eles e encheram-se de alegria, havendo recebido a remissão de seus pecados e tendo paz de consciência por causa da profunda fé que tinham em Jesus Cristo, que haveria de vir, de acordo com as palavras que o rei Benjamim lhes dissera. Aqui aprendemos mais uma coisa que nos remete à felicidade, que é a certeza que podemos ser perdoados pelos nossos pecados. E eles sentiram, então, a alegria de seus pecados perdoados. Então, a gente pode dizer que obedecer os mandamentos e reconhecer que o Senhor perdoou os nossos pecados, sentir que o Senhor perdoou os nossos pecados, são momentos de alegria. Esses momentos acontecem em muitas ocasiões. No nosso batismo, né? A gente que teve uma vida, às vezes, com muitas coisas que a gente não gostaria mais de reconhecer como de nossa própria vida, nós então somos libertos e temos uma mudança de coração, de vida, e isso nos dá realmente muita alegria. Esse é um assunto que os profetas eles arrastam por muitos e muitos capítulos. Em todas as escrituras nós vamos encontrar referência a esse tipo de alegria que é oferecido pela certeza que o Senhor pode perdoar os nossos pecados. Então, como eu falei, o discurso do rei Benjamim é longo, mas mais adiante, depois ele fala muitas coisas que merecem realmente um estudo bem mais aprofundado do que eu posso partilhar nesse momento. Ele volta a falar lá em Mosias 4:26. Ele fala o seguinte: e agora, por causa das coisas que vos disse, isto é, para conservardes a remissão de vossos pecados dia a dia, a fim de que andeis sem culpa diante de Deus, quisera que repartisse vossos bens com os pobres, cada um de acordo com o que possui, alimentando os famintos, vestindo os nus, visitando os doentes e aliviando-lhes o sofrimento, tanto espiritual como materialmente, conforme a carência deles. É interessante que nesse momento o rei Benjamim associa alegria a cuidados com o próximo, a serviço. E é engraçado porque quando normalmente nós associamos a palavra serviço ou servir, a nossa cultura de origem latina associa a algo como servidão, escravidão, serviço, algo negativo. Porém, a palavra original, de acordo com os estudiosos, né, das escrituras e estudiosos bíblicos, eles dizem que a palavra remetia, na verdade, compartilhar dons e talentos, muito diferente do sentido latino que a gente acabou recebendo. Então, na verdade, o rei Benjamim está dizendo exatamente isso. Se vocês querem conservar aquele estado, né, que durante o batismo vocês receberam, e depois durante o sacramento consciente vocês voltam a sentir aquela alegria de ter seus pecados perdoados, vocês devem compartilhar os seus talentos, tanto materiais, quanto espirituais, quanto emocionais. Fazendo como? E aí ele repete, né? Vestindo os nus, dando dos bens aos pobres, alimentando os famintos e por aí vai. É interessante que a ciência ela vem comprovar isso. Foi como o profeta falou sobre a gratidão. A gratidão está explícita em todas as escrituras. E hoje a ciência já comprova o seu poder de cura. E eu realmente pude evidenciar isso durante essas semanas que nós ficamos cumprindo essa meta, de ter um sentimento muito melhor a partir desse sentimento da gratidão. E não é diferente com o servir, não é diferente com o serviço voluntário.
vários estudos, e eu peguei de uma universidade de Michigan, eles estudam a ciência da felicidade. Eles começaram a analisar o que fazia as pessoas felizes. E eles descobriram que tem alguns hormônios específicos que o nosso corpo físico produz quando nós estamos felizes, que é serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina, sendo que a maioria deles nós conseguimos de diferentes fontes. Apenas a ocitocina ela tem uma coisa mais específica. Eu não vou aqui dar uma aula, né, de biologia, mas o fantástico disso é que eles fizeram uma pesquisa com muitos grupos e num primeiro momento, assim como eu fiz para vocês, eles perguntaram o que deixa vocês felizes. A maioria respondeu que eram coisas que eles queriam obter, ou que eles queriam fazer, ou que eles queriam ganhar. Isso se dá por conta de uma sociedade extremamente materialista que nós vivemos, né, que incute a ideia de que a felicidade eu posso obter se eu comprar alguma coisa. Então, naturalmente, as nossas respostas muitas vezes vão para esse lado, ou, né, a necessidade do ego. Só que eles observaram e fizeram esse estudo que as pessoas que tinham trabalho voluntário, que elas se doavam, que elas doavam seus talentos, tempo, né, e recursos, essas pessoas tinham explosões desses neurotransmissores. Então, quando usamos então nossos talentos, nosso corpo entende, recebe essa mensagem como algo de grande bem-estar. Só que tem um outro aspecto que não é visto pelo nosso corpo e que os cientistas não vão ver, que é aquela parte que é do Salvador, que vem do Salvador, que é o seu grande amor. Tanto é que ele pede que os 2 grandes mandamentos sejam um, de amor a Deus, seu Pai, e o outro de amor aos seus irmãos, os nossos irmãos, nosso próximo. Então, quando servimos, quando nós colocamos em prática o que o Rei Benjamin nos apresenta, nós cumprimos, nós obedecemos. Lembram que um dos itens para ter essa alegria é a obediência aos mandamentos? Então, nós obedecemos o mandamento de amor ao próximo. E estamos, então, nesse momento, conservando o perdão dos nossos pecados. E, consequentemente, temos alegria e regozijo, semelhante ao dia em que nos batizamos, semelhante ao sacramento que tomamos conscientemente. Agora, se nós pensarmos na nossa listinha inicial, talvez fosse interessante pensar em alegria não como algo que queremos receber, não como um presente ou algum lugar, alguma coisa que nos satisfaça pessoalmente. E não tem problema que a gente pense muitas vezes assim, é importante também. Porém, nós aprendemos que a explosão da alegria, ela vem mais de dar do que receber. Tem um poema, o presidente Monson foi um dos presidentes que eu mais ouvi falar sobre servir e de amar e cuidar do próximo. Ele citava um poema que, na verdade, é de um poeta indiano, mas é bem interessante. Ele diz o seguinte: adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Então, eu gostaria de encerrar essa mensagem compartilhando o meu testemunho, que eu descobri depois de pensar muito sobre a alegria da minha família. Na verdade, é uma longa tradição de pessoas, de familiares que serviam, eram sempre dispostos a servir. Então, daí talvez venha esse grande entusiasmo e essa, né, explosão, como os cientistas falam, de alegria, porque vem de uma tradição de família que serve. E eu gostaria então de deixar essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Ele que de fato é a alegria de todos os homens. Eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito bom estar com vocês aqui, mesmo que virtualmente. Eu gostaria de iniciar agradecendo muito por toda a ajuda que vocês sempre dão a todos os missionários e missionárias. Eles têm sido muito bem cuidados, muito bem alimentados, tanto física quanto espiritualmente. Somos imensamente gratos pelas refeições que vocês levam a eles e também somos muito gratos pelas experiências que vocês têm compartilhado com eles. Eu escolhi falar hoje um pouco sobre felicidade e gratidão,
porque é exatamente isso que eu acredito resumir a obra missionária num tempo como os atuais. Este momento ele é único em nossas vidas, nenhum de nós nunca passou por nada semelhante a isso. E nós podemos tirar proveito e exercer alguns princípios. Eu vou começar lendo uma escritura que eu gosto muito, em Moisés 1,39, que diz: Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. O plano divino de felicidade do nosso Pai Celestial, ele permite que todos nós sejamos felizes pelo conhecimento e obediência aos mandamentos e convênios que realizamos aqui na Terra. Cada um de nós tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, conhecer aquilo que nós podemos fazer que trará felicidade eterna para cada um de nós individualmente e para as nossas famílias. O templo, ele é a expressão máxima de nossa fé, e onde cada um de nós é selado aos nossos antepassados e também a todos os nossos entes queridos vivos. E esse trabalho missionário do Templo e História da Família é o resumo do que nós fazemos atualmente, mesmo durante a pandemia. Tem uma citação que eu gosto muito da Família Proclamação ao Mundo, e ela diz o seguinte: o plano divino de felicidade permite que os relacionamentos familiares sejam perpetuados além da morte. As ordenanças e os convênios sagrados dos templos santos permitem que as pessoas retornem à presença de Deus e que as famílias sejam unidas para sempre. A proclamação à família, ela traz muitos ensinamentos que, se aplicados nas vidas de cada pessoa que mora aqui no nosso querido estado de Santa Catarina, nós todos seremos imensamente beneficiados. Cada um de nós tem essa oportunidade de compartilhar com os nossos vizinhos, com os nossos amigos e desfrutar da alegria de vê-los juntando-se ao reino do Senhor atualmente. Esse, apesar da situação que vivemos, continua sendo um tempo de amar, servir e coligar. A coligação de Israel, ela inclui encontrar os eleitos, ensinar arrependimento e batizar conversos. A mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo é a de que todas as pessoas fazem parte da família de Deus e que as famílias podem ficar unidas agora e na eternidade. Por viverem os princípios do Evangelho, as famílias podem ter paz, alegria e um sentimento de união e identidade nesta vida. Essas são palavras contidas no manual Pregar o Meu Evangelho, que está disponível eletronicamente para todos nós. A proclamação à família, ela continua com outro parágrafo que me chama muita atenção. Ele diz: a felicidade na vida familiar é mais provável de ser alcançada quando fundamentada nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. O casamento e a família bem-sucedidos são estabelecidos e mantidos sob o princípio da fé, da oração, do arrependimento, do perdão, do respeito, do amor, da compaixão, do trabalho e de atividades recreativas salutares. O livro de Mórmon, ele é a pedra angular de nossa religião e ele ensina claramente o Evangelho de Jesus Cristo. E, de acordo com o livro de Mórmon, o Evangelho inclui alguns pontos que eu gostaria de relembrar agora. 1. Fé no Senhor Jesus Cristo. 2. Arrependimento por meio da expiação de Cristo. 3. Batismo por imersão em nome de Cristo. 4. O dom do Espírito Santo. E 5. Perseverar até o fim. Perseverar até o fim é exatamente o que cada um de nós está fazendo neste momento. Nós todos continuamos sendo firmes em nossa fé, em nossa obediência aos mandamentos, em nossas orações, em nossas reuniões familiares com nossas famílias, em nossas atividades de ministração, em nosso serviço de adoração e também na participação assídua da ordenança do sacramento, onde renovamos todos os convênios que fizemos quando fomos batizados. Por meio de um profeta moderno, Deus restaurou o conhecimento do plano de felicidade, que se centraliza na expiação de Jesus Cristo e se cumpre quando vivemos os princípios e as ordenanças do Evangelho. O livro de Mórmon, Outro Testamento de Jesus Cristo, é uma prova convincente de que Joseph Smith foi um profeta e que o Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado. Ele é a pedra angular de nossa religião, o mais poderoso recurso para ensinar esta mensagem. Mesmo durante esse período, nós temos tido sucesso ao distribuir o livro de Mórmon eletronicamente.
Em algumas situações temos postado no correio e as pessoas têm recebido exemplares físicos do livro de Mórmon. E através dessa leitura elas têm ganhado um testemunho e têm crescido a sua fé no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu gosto muito da promessa que se encontra em Moroni, capítulo 10, versículos 3 até 5. E é por isso que o livro de Mórmon é tão importante nesse trabalho que realizamos. Lá está escrito: eis que desejo exortar-vos, quando lerdes essas coisas, caso Deus julgue prudente que as leiais, a vos lembrares de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens, desde a criação de Adão até a hora em que receberdes essas coisas, e a meditardes sobre isto em vosso coração. E quando receberdes essas coisas, eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo, Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. E pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. Nós temos aprendido com os profetas vivos que é uma concessão de Deus participarmos das bênçãos advindas de vermos outras pessoas alcançando a mesma felicidade que nós alcançamos no dia em que decidimos nos batizar, no dia que decidimos ir ao templo e sermos selados da nossa família e de perseverarmos até o fim. A essência desse trabalho lembra dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, quando ele foi perguntado por um doutor da lei. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 36 a 40, nós lemos: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A essência desse trabalho de amor e serviço, ela cumpre, então, dois mandamentos que nos são resumidos em amar a Deus e amar ao nosso próximo. O presidente Russell Nelson, mais recentemente, tem nos falado das bênçãos desse trabalho e ele diz o seguinte sobre a obra missionária: a mensagem do Senhor é para todos. Este é um trabalho mundial. A mensagem é convidar todos os filhos de Deus em ambos os lados do véu a se achegarem ao Salvador, desfrutarem as bênçãos do templo, terem uma alegria duradoura e se qualificarem para a vida eterna. E isso trará esperança, auxílio e encorajamento para todas as pessoas. Não consigo imaginar o que mais importante podemos fazer atualmente do que dar esperança a todas as pessoas. E quando nós lembramos sobre esperança, na semana passada nós ouvimos o presidente Nelson, mais uma vez, nos ensinar sobre algo essencial num momento como esse. Ele disse: há um remédio que pode parecer surpreendente, porque contradiz nossas intuições naturais. Não obstante, os efeitos desse remédio têm sido validados por cientistas e por homens e mulheres de fé. Refiro-me ao poder de cura da gratidão. A gratidão é, sem dúvida nenhuma, a grande ferramenta, o grande remédio que nós podemos compartilhar com todas as pessoas. Nós podemos ser gratos por aquilo que temos e podemos ajudar outras pessoas a serem gratas. Podemos ajudar os outros a aprenderem como expressar essa gratidão através da oração. E, em conclusão, eu gostaria de dizer e prestar meu testemunho que as famílias podem receber grande força espiritual por meio da gratidão e especialmente por meio do trabalho missionário do templo e da história da família. Eu gostaria de deixar aqui um convite a todos para que nós sejamos gratos e felizes, que nós possamos encontrar alegria, especialmente nesta época de Natal, quando celebramos o nascimento do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo, Ele expiou por todos os pecados meus, de todas as pessoas que vivem no mundo atualmente, todas as que já viveram e todas as que ainda viverão. Eu sei que Ele proporciona a nós o Evangelho restaurado, que está disponível a cada um de nós para voltar à presença do nosso Pai Celestial através da obediência aos seus mandamentos e convênios. Eu digo isso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu irei proferir algumas palavras a vocês e depois das minhas palavras teremos a oportunidade de ouvir o presidente Rodrigo Alves, que é primeiro conselheiro na Estaca Florianópolis. Irmãos e irmãs,
Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco hoje. Eu sei que em tempos de pandemia, nos últimos meses, nada tem sido fácil. Todos têm passado por muitas provações, dificuldades, mas também não podemos negar todas as bênçãos que nós temos recebido. Recentemente, o presidente Nelson, ele nos convidou a sermos mais gratos e demonstrar isso através das redes sociais e outras formas. Como diz o hino que nós ouvimos, o primeiro hino, graças damos a Deus por um profeta que nos guia no tempo atual. Eu sou muito grato por ter o presidente Nelson nos guiando nesse tempo atual, em que nós precisamos sim de muita orientação e força. Além disso, nós ouvimos muitas palavras que hoje, nessa noite, que se referem ao sacrifício expiatório de Cristo. Apesar de toda a dificuldade, apesar de muitas mudanças que nós tivemos em nossa vida, uma coisa não mudou: o Evangelho de Jesus Cristo não mudou. As verdades do Evangelho de Jesus Cristo também não mudaram. A nossa salvação, através do nosso esforço, do nosso comprometimento, guardando os mandamentos e os convênios que fizemos, ainda tem sim a promessa de voltarmos a viver com o nosso Pai Celestial. Então, sei que muitos têm passado muitas dificuldades, mais do que outros. Ainda assim, nós podemos ser gratos por ter o Evangelho em nossas vidas, por ter um guia, por ter o Espírito Santo conosco, por ter o nosso Pai Celestial que nos ama. Eu sinto que o Pai Celestial nos ama e eu sinto que Ele não nos desampara. Ele está conosco, Ele está nos orientando. E sim, se nós ouvirmos os nossos profetas, nossos apóstolos, nos orientando com o coração aberto, nós podemos sim sentir esse amor. Eu senti esse amor quando o presidente Nelson falou muito rapidamente. Foi tão rápido que quando acabou eu pensei, nossa, acabou? Mas as palavras dele repercutiram de uma forma tão grande na minha vida e na vida de outras pessoas que eu tive contato e pude conversar a respeito. Foram palavras simples. Simples, muito simples. Como diz as Escrituras, através das coisas simples, Deus pode confundir os sábios. E sim, talvez Ele esteja confundindo os sábios nesse momento, com essa cura, a cura através da gratidão. Eu sei que esse Evangelho é verdadeiro e que se nós seguirmos através de orientações simples desse Evangelho, nós podemos encontrar alegria em meio a dificuldades, encontrar alegria nessa vida e encontrar a maior alegria que todos nós estamos buscando, que é voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Essas são as minhas simples palavras e curtas que eu deixo com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de cumprimentar todos os irmãos e irmãs da nossa Estaca Florianópolis, jovens, crianças, vovôs, vovós. É muito bom estar com vocês, poder deixar uma mensagem hoje nesse devocional. E ao me preparar para deixar essa mensagem para vocês hoje, eu busquei nas últimas conferências que nós tivemos e também num discurso que o Elder Anderson deu há alguns anos atrás. E ele falou sobre a fé. E eu gostei muito do que ele falou sobre a fé, né? E ele disse o seguinte, que o Salvador, Jesus Cristo, ele percebia a força ou a fraqueza da fé daqueles que o rodeavam. A uma mulher, ele disse em tom de aprovação, grande é a sua fé. A outros ele lamentou, homens de pouca fé. A outros questionou, onde está a vossa fé? E Jesus ainda reconheceu outros e disse, nem em Israel encontrei tanta fé. E ao ouvir essas palavras do Elder Anderson nesse discurso, eu fiquei pensando, né, em qual desses eu me enquadro, né? Qual desses eu me enquadro? E como o Salvador vê a minha fé? E pergunto a vocês, peço que todos reflitam nesse momento, né? Como vocês acham que o Salvador ele vê a fé de vocês hoje, né? A fé ela não é algo solto, nem cai sobre nós por acaso. E também não é hereditária. Ou ela está fraca ou ela está se fortalecendo. Não é uma coisa estática. Então, para que nós possamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos trabalhar para isso. Nós precisamos estudar as Escrituras, estudar o Vem Segue-me, praticar o Evangelho, viver a lei do dízimo e do jejum. Precisamos nos dedicar ao serviço ao próximo. São coisas que vão fortalecer a nossa fé e vão nos tornar melhores, vamos confiar mais na mão do Senhor em nossas vidas e vamos poder fazer com que a mão do Senhor também esteja sobre a vida de outras pessoas. O Senhor ele está muito preocupado com a nossa preparação espiritual e emocional. Nós temos visto coisas difíceis acontecendo nessa época de pandemia, né? Muitas pessoas têm fortalecido a sua fé e muitas pessoas têm diminuído a sua fé por diversas situações.
e nós precisamos apoiar essas pessoas, precisamos ajudar, porque o adversário, ele nunca para de atacar, por isso nunca devemos parar de nos preparar. E pensando nessa preparação, foi falado também nessa última conferência que o futuro será glorioso para os que estiverem preparados. E eu comecei a refletir um pouco sobre isso também, quando eu ouvi esse discurso. E lembrei de um hino que eu gosto muito, que é Eu Quero Ser Como Cristo. Seguir os seus passos vou, falam nesse hino também. Né? Então, para mim ficou muito claro que se eu quero me preparar para ter um futuro glorioso, eu preciso ser como Cristo. Né? E se queremos ser como Cristo, temos que fazer como Ele fez. Precisamos ser fiéis, ser amorosos, bondosos, ser mansos, humildes, cuidar dos pobres e necessitados, ser justos, ser dignos e fugir da tentação e do mal. A cultura do Evangelho é uma cultura missionária, de padrões morais e convênios elevados. É uma cultura inclusiva e não excludente. Deus, ele não ama mais uma raça do que a outra. Ele não ama mais o pobre do que o rico. Ele não ama mais o bonito do que o feio, o gordo ou o magro. Não existe isso no Evangelho de Jesus Cristo. Ele ama a todos igualmente. E nós devemos banir qualquer atitude de preconceito de nossas vidas. Pois o que aprendemos nesta igreja é um modo de vida grandioso e nobre. Nossos lares devem ser transformados em um CTM, um centro de treinamento missionário. Nós precisamos estudar as Escrituras, incentivar nossos filhos a estudarem, estudar com eles, aprender o Evangelho e compartilhar os nossos testemunhos e falar sobre o Evangelho com todas as pessoas. Falo agora às irmãs da nossa estaca. Irmãs, vocês são a força espiritual para mudar o mundo. Vocês têm um poder enorme. Como os homens têm o sacerdócio, vocês têm algo extraordinário que o Senhor deu só para vocês. E vocês têm essa capacidade de fazer uma diferença muito grande em tudo, em onde vocês estiverem. O presidente Nelson falou que não devemos ser míopes e buscar bênçãos eternas com vigor nesses tempos difíceis. Devemos permitir que Deus prevaleça em nossas vidas. Nós não devemos deixar que os embates políticos e ideológicos que tiram nossa espiritualidade, eles não devem continuar de forma muito vigorosa. Os nossos líderes, eles têm dito que nós devemos ser justos e civilizados em palavras e ações. Devemos ser gentis, amáveis e louváveis. Tratar os outros que discordam de nós como gostaríamos de ser tratados. Porque ser cristão é andar humildemente com Deus. Precisamos ter a verdade enraizada em nossa alma, de forma que não vamos titubear mediante as tentações e o mal. Precisamos lembrar da expiação de Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Qualquer adversidade será sanada, pouco a pouco, aqueles que seguem a Deus. E Ele nos prometeu que nenhuma bênção da exaltação será negada aos justos. Muito se fala sobre o que está acontecendo nesse mundo agora, como vai ficar depois de tudo isso que está acontecendo, esse novo normal, né? As pessoas ainda estão pensando como vai ser esse novo normal. E os nossos líderes têm falado sobre isso, foi falado sobre isso na última conferência. E o novo normal é manter o coração e o espírito mais perto de Deus. Nos arrepender todos os dias e estar cada vez mais dignos para quando voltarmos à presença de Deus, termos a felicidade eterna. Essa é a grande meta, esse é o grande objetivo. Eu presto o meu testemunho, que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a única com o Evangelho completo que pode nos proporcionar a vida eterna. Oro para que o amor do Salvador toque o coração de todos nesses tempos difíceis e nesse final de ano. E que nós possamos ser instrumentos eficientes nas mãos de Deus. Sei que essas coisas são verdadeiras. Presto o meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora a oportunidade de ouvir o presidente Leonardo Gaspar Peixoto, presidente da Estaca. E então depois teremos como último hino, Hoje é o Profeta Louvemos, número 14, tocado pelo irmão Moroni Essing de Souza. Como última oração, teremos o irmão Pedro Zaqueu. Muito obrigado por todos vocês que assistiram o nosso devocional. Muito obrigado por sua devoção e por sua fidelidade. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós gostaria de coração de agradecer a presença de todos que estão assistindo, estão prestigiando esse devocional da Estaca Florianópolis. Eu gostaria bastante de agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesse devocional, a todos que me antecederam, o presidente Damiani, o bispo Cid, a irmã Elisa, aos meus conselheiros,
ao Moroni, que tocou para nós nessa noite, e gostaria de agradecer também ao Pedro Zaqueu, que nos ajudou com a edição, com a gravação e com a edição do devocional, para que nós pudéssemos ter esse devocional nessa noite, tá bom? Eu gostaria de começar a minha mensagem lendo um pedaço inicial do discurso do Elder Uchtdorf, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que ele fez na última conferência geral em outubro desse ano. Ele falou o seguinte: aos que choram a perda de familiares e amigos, choramos com vocês. Suplicamos ao Pai Celestial que console vocês. E ele estava falando diretamente a respeito da pandemia e de tudo que tem acontecido no mundo por causa da pandemia. E ele continuou dizendo o seguinte: as consequências desse vírus a longo prazo vão além da saúde física. Muitas famílias perderam sua renda e estão ameaçadas por fome, incerteza e preocupações. Admiramos os esforços altruístas de tantas pessoas para evitar a disseminação dessa doença. Somos humildemente gratos pelo nobre e silencioso sacrifício de todos os que arriscam sua vida para auxiliar, curar e apoiar as pessoas que passam por necessidades. Nosso coração se enche de gratidão por sua bondade e compaixão. Oramos vigorosamente para que Deus abra as janelas dos céus e derrame as bênçãos eternas e divinas em sua vida. É interessante porque quando nós paramos para pensar a respeito da pandemia, quase 100% das pessoas foram impactadas. Eu dei uma olhadinha nas estatísticas enquanto eu preparava o meu discurso e eu vi que só no Brasil 172 mil pessoas perderam a vida e cerca de 3 milhões de pessoas perderam seus empregos diretamente relacionados à crise por causa da pandemia, né? E isso sem contar em questões que são difíceis de se mensurar, pessoas que estão com dificuldades emocionais, psicológicas por causa do isolamento e por estarem sozinhas, sem apoio, sem ajuda. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu comecei a lembrar um pouquinho do dia em que nós recebemos a carta da primeira presidência falando a respeito da suspensão das reuniões. Foi no dia 12 de março, uma quinta-feira. E eu não sei se os irmãos lembram, naquela mesma semana nós teríamos a nossa conferência de estaca, que seria nos dias 14 e 15 de março. E nós, inclusive, teríamos a presença de um membro do Quórum dos 70 que presidiria a nossa conferência. E naquela semana que antecedeu a conferência de destaque, eu estava em Porto Alegre a trabalho e eu lembro que na quinta-feira eu tinha decidido ficar até mais tarde no trabalho para colocar várias coisas em dia, era uma época de fechamento, mas eu nunca vou esquecer que por volta de umas 8 horas da noite o meu celular começou a tocar de uma maneira que eu nunca tinha visto. Começaram a chegar várias mensagens, vários e-mails perguntando a respeito da carta da primeira presidência. E era verdade, a primeira presidência tinha submetido de fato uma carta falando da suspensão das reuniões. E a primeira decisão que nós tomamos como presidência da estaca foi de que nós precisávamos trabalhar para que todos os membros soubessem que nós não teríamos uma conferência de estaca naquele final de semana. E a gente correu, os bispos nos ajudaram, a liderança da estaca nos ajudou e até onde eu sei, nenhuma pessoa apareceu aqui na sede da estaca para a conferência 2 dias depois. Mas o que mais me marcou naquela noite, eu lembro que eu nem sequer consegui trabalhar mais de preocupação. E eu lembro que enquanto eu retornava para o apartamento que eu fico em Porto Alegre, foi como se eu tivesse tomado um soco no estômago. Eu nunca tinha imaginado algo desse jeito, algo que chegaria um dia em que nós não teríamos as nossas reuniões normalmente como nós estávamos acostumados. E eu fiquei preocupado, o que seria da igreja, o que seria da nossa estaca, o que seriam dos membros a partir daquele momento onde nós não teríamos mais as reuniões. A gente, na carta, dizia a respeito do sacramento, mas a nutrição, o cuidado espiritual foi algo que passou na minha mente. Mas falando a respeito disso, ainda do impacto da pandemia, o Elder Uchtdorf falou no discurso dele: ainda existe muito desconhecimento sobre esse vírus, mas se existe uma coisa que sei, é que esse vírus não pegou o nosso Pai Celestial de surpresa. Nos pegou de surpresa, não a Deus. Ele não precisou reunir batalhões de anjos extras, agendar reuniões de emergência ou realocar recursos da divisão de criação do mundo para lidar com uma necessidade inesperada. Minha mensagem hoje é que, mesmo que essa pandemia não seja o que esperávamos ou queríamos, Deus preparou seus filhos e sua igreja para este momento. E com a mensagem do Elder Uchtdorf e relembrando daquele dia 12 de março, eu comecei a fazer uma lista de todas as coisas que o Pai Celestial fez nesses últimos anos, por meio de seus profetas, por meio dos líderes da igreja, para nos preparar por essa ocasião, porque Deus não foi pego de surpresa. Ele sabia que esse dia chegaria. E para isso, eu gostaria, nesse momento, de passar um breve vídeo de cerca de 6 minutos,
com todos os anúncios, com todos os ajustes, com todos os programas que foram anunciados nesses últimos anos. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouquinho como essas coisas, esses programas, esses ajustes, esses anúncios nos ajudaram a estar preparados para esse período de dificuldade, esse período de pandemia e de isolamento que nós estamos vivendo no ano de 2020. It is proposed that Russell Marion Nelson be sustained as prophet, seer, and revelator, and president of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All in favor, please indicate by the uplifted hand. The Lord impressed upon my mind the importance of the name He decreed for His church, even the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. And that's not negotiable. So it's not Mormon's church, it's not Moses' church, it's the Church of Jesus Christ. How can we take the gospel in its simple purity and the ordinances with their eternal efficacy to all of God's children? As Latter-day Saints, we have become accustomed to thinking of church as something that happens in our meeting houses, supported by what happens at home. It is time for a home-centered church, supported by what takes place inside our branch, ward, and stake buildings. The Sunday meeting schedule was not simply shortened. Rather, we now have increased opportunities and responsibilities to use our time for enhancing the Sabbath as a delight at home and at church. We have made the decision to retire home teaching and visiting teaching. We will implement a newer, holier approach to caring and ministering to others. We will refer to these efforts simply as ministering. Elders' quorums will be strengthened to bless the lives of men, women, and children throughout the world. The high priest and the elders will now be combined into one elders' quorum. Young men presidencies at the ward level will be discontinued. These faithful brethren have done much good, and we express appreciation to them. It is our hope that bishoprics will give great emphasis and focus to the priesthood responsibilities of young men and help them in their quorum duties. Today, we introduce the whole Children and Youth program. Built around a gospel core, this is our single church effort for all our youth and children everywhere. Our great desire is for you to strengthen your faith in Jesus Christ and to help you and your family progress along the covenant path as you meet life's challenges. The new program brings together your gospel learning, activities and service, and personal development as you choose to grow and serve. At the heart of all we do in Young Women is our desire to help you gain unshakable faith in the Lord Jesus Christ. As you draw closer to Him, you will discover the lasting peace that settles into your soul as a faithful disciple of our Savior, Jesus Christ. We want to bring temples closer to the expanding membership of the church. We invite all of God's children on both sides of the veil to come unto their Savior, receive the blessings of the Holy Temple, have enduring joy, and qualify for eternal life. Whether you are diligently moving along the covenant path, have slipped or stepped from the covenant path, or can't even see the path from where you are now, nothing is more liberating, more ennobling, or more crucial to our individual progression than is a regular, daily focus on repentance. When Jesus asks you and me to repent, He is inviting us to change our mind, our knowledge,
our spirit, even the way we breathe. He's asking us to change the way we love, think, serve, spend our time, treat our wives, teach our children, care for our bodies. Repentance is not an event, it's a process. It is the key to happiness and peace of mind. When coupled with faith, repentance opens our access to the power of the atonement of Jesus Christ. The Lord said, I will hasten my work in its time, and He makes good on His promises. If you think the church has been fully restored, you're just seeing the beginning. Wait till next year, and then the next year. Eat your vitamin pills, get your rest. It's going to be exciting. Então, irmãos, como é bom saber que o Pai Celestial chamou um profeta e que o preparou para essa ocasião, né? O presidente Nelson tem falado a respeito de muitas coisas que foram, são e sempre serão vitais para nos ajudar, principalmente em épocas de dificuldade como as que nós estamos vivendo. Mas nessa noite, para terminar minha mensagem, eu gostaria de focar em 3 coisas, 3 pedidos, 3 ajustes que foram feitos e que são tão importantes para nós. E eu gostaria de pedir para que vocês possam fazer uma recapitulação do ano de vocês, pensar se vocês colocaram em prática ou não essas coisas, e caso não tenham feito, que tomem a decisão, nessa época de dezembro, nessa época de Natal e de Ano Novo, de fazer e colocar essas coisas em prática no Ano Novo, no ano de 2021, que logo se inicia. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é sobre o ajuste e o anúncio de que a igreja precisava ser centralizada no lar por meio do programa Vem e Segue-me. E nesse vídeo que nós acabamos de assistir, eu achei muito interessante quando foi dito que por muito tempo a gente achava que a igreja era algo que acontecia nas capelas, mas com certo apoio, com certa ajuda do que era dito, ensinado dentro dos nossos próprios lares. Mas tem sido enfatizado de que não deve ser dessa maneira. De que o Senhor quer que o Evangelho, a igreja seja centralizada em nosso lar, apoiada e ajudada pelas coisas que nós aprendemos aqui na igreja quando nós estamos nas reuniões. E o programa Vem Segue-me foi justamente uma ferramenta para nos ajudar nessa centralização. O Elder Bednar falou que a diminuição do horário das reuniões não foi simplesmente para que a gente tivesse mais 1 hora livre aos domingos, mas para que a gente pudesse ter tempo para nos ajustar e colocar realmente em prática essas coisas que foram nos pedidas. Eu gostaria de pedir para os irmãos que tomem a decisão. Para aqueles que viveram esse mandamento, se estudaram Vem Segue-me, meus parabéns. Mas é para aqueles que não o fizeram, que vocês tomem a decisão de fazê-lo, porque o programa vai continuar, mesmo que em breve a gente possa ter um possível retorno das nossas reuniões. Coloquem o estudo do Evangelho, o programa Vem Segue-me, como centro da vida de vocês, e eu tenho certeza de que vocês serão muito abençoados. O segundo conselho que eu gostaria de falar é a respeito do programa de ministração, de que nós deveríamos ministrar como o Salvador ministra, né? O ajuste dos programas de mestre familiar e professora visitante passou a ser o de ministração justamente porque o Senhor sabia que esse programa nos ajudaria nesse ano de 2020. Eu gostaria de dar um exemplo do que aconteceu comigo nesses últimos meses em que nós estávamos sem reuniões. O meu ministrador, a pessoa responsável por ministrar a mim e a minha família, é o presidente Silva, que era o presidente da nossa estaca e que foi o presidente que me antecedeu, né? E o presidente Silva sempre foi muito correto nas visitas, no programa, mas depois que as reuniões foram suspensas e a pandemia começou, o presidente Silva não pôde me visitar mais na minha casa, mas em nenhum momento, em todos esses meses, ele deixou de me contatar, de contatar a minha esposa e procurando saber se nós estávamos bem, como estava a nossa vida, se nós precisávamos de alguma ajuda, se ele poderia ser útil em alguma coisa para nos ajudar nesse período. Essa é a essência do programa de ministração, é se preocupar, é amar, é buscar saber e ajudar as pessoas como o Salvador o fez aqui nessa terra. E eu tenho certeza que todos aqueles que tiveram a experiência de viver esse programa esse ano, nos anos anteriores, e em especial no ano de 2020, viram muitos milagres acontecerem. E eu sou grato por saber que tem uma pessoa que se preocupa comigo, que se preocupa com a minha família, com o nosso bem-estar físico,
material, financeiro e principalmente nosso bem-estar espiritual. E fica o convite também, caso vocês não tenham vivido esse mandamento, esse programa no ano de 2020, que façam a meta, que façam para viver no ano de 2021, e eu tenho certeza que vocês também serão abençoados como muitos foram abençoados esse ano. E para terminar, o último conselho que eu gostaria de enfatizar do presidente Nelson é a respeito de ouvir ao Senhor. No ano passado, em 2019, na Conferência Geral de outubro de 2019, o presidente Nelson falou que nós teríamos uma conferência em abril de 2020 diferente. Mas eu tenho certeza que ele não imaginava que seria tão diferente por causa da pandemia. Mas ele nos fez um convite de que nós deveríamos começar a ouvir ao Senhor da melhor maneira possível, buscar formas de ouvir ao Senhor. E na Conferência Geral de abril, ele falou a respeito disso, e ele deu 4 sugestões para que nós pudéssemos ouvir mais o Senhor num período de tantas fake news, de tantas notícias, de tantas contradições como nós vemos hoje. Ele falou que nós poderíamos ouvir ao Senhor por meio das Escrituras, e aí a ferramenta do Vem Segue-me é muito útil nesse sentido, de que nós poderíamos ouvir ao Senhor no templo, mesmo que os templos tivessem sido fechados durante esse ano de 2020, eles já estão em processo de reabertura e o fato de nós estarmos dignos para ter uma recomendação nos ajuda, nos qualifica a ouvirmos ao Senhor e também para ouvirmos ao Senhor por meio dos sussurros do Espírito e por meio da obediência às palavras dos profetas, videntes e reveladores. Se nós fizéssemos isso, e eu convido os irmãos a fazerem, colocarem essas coisas em prática, caso não tenham feito, milagres aconteceriam. E o presidente Nelson, ele terminou a mensagem dele em abril desse ano, na Conferência Geral de abril desse ano, falando o seguinte: o que acontecerá se vocês ouvirem, escutarem e obedecerem mais intencionalmente ao que o Salvador disse? E o presidente Nelson falou: prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações e dificuldades e fraquezas. Prometo milagres em seu casamento, em seu relacionamento familiar e em seu trabalho diário. E prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. Irmãos, que nós possamos colocar essas coisas em prática. Eu tenho certeza de que o Pai Celestial, como o Elder Utdorf falou, ele não foi pego de surpresa, ele sabia o que iria acontecer e foi preparando meios, foi preparando formas para que nós pudéssemos sobreviver espiritualmente, mesmo que nós não estivéssemos nos reunindo aos domingos aqui nas capelas. E para aqueles que fizeram, para aqueles que se esforçaram em seguir o conselho do presidente Nelson, novamente, meus parabéns. E para aqueles que não fizeram, o Evangelho é sempre um Evangelho de segundas oportunidades. Que nós possamos colocar essas coisas em prática a partir de 2021. Que nós possamos nos esforçar para ter o Evangelho centralizado em nossos lares, por meio do programa Vem Segue-me. Que nós possamos nos esforçar para ministrar e que nós possamos nos esforçar para ouvir mais ao Senhor. E eu tenho certeza, como o presidente Nelson falou, de que nós veremos milagres e seremos muito abençoados por isso. E essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa noite, nesse devocional para os irmãos. Novamente estendendo o meu carinho. Espero e oro para que em breve a gente já esteja novamente reunidos às reuniões. Mas até lá, se nós fizermos a nossa parte, o Senhor não vai deixar de nos abençoar, porque Ele sabe realmente que nós estaremos nos esforçando. E esse é meu testemunho e a mensagem que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pai Celestial, somos gratos por estarmos juntos e pela oportunidade que tivemos de aprender um pouco mais sobre Jesus Cristo vindo dos nossos líderes. Somos gratos pelo Teu amor e por todas as coisas que Tens feito para cada um de nós nesses tempos difíceis. Pedimos que Teu Espírito possa nos acompanhar, que possamos seguir todos os conselhos que foram nos dados pelos nossos líderes que tanto nos amam. Pedimos que todos nós possamos continuar sendo gratos às muitas bênçãos e rogamos que as Tuas bênçãos caiam sobre o nosso país, sobre a nossa nação e sobre todo o mundo, para que em breve possamos nos reunir novamente e tudo isso possa cessar. Essa oração fazemos e deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.